Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Vamos acompanhar a leitura. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Amém. Vamos parar aí na leitura. A gente viu aqui no capítulo 1, na segunda parte, no segundo segmento, que o apóstolo Paulo fez uma descrição do profundo estado de corrupção do ser humano, da natureza humana. No capítulo 1. Ele expõe aqui com toda veemência todas as mazelas comportamentais das criaturas de Deus. Mostra o estado de profunda corrupção, degeneração da humanidade. Ele aqui na introdução, no capítulo 2, ele escrevendo à igreja, tratando evidentemente com os judeus, ele lança um alerta dizendo que se nós julgarmos as pessoas como juízes, que nós poderemos estar indesculpáveis diante de Deus, porque nós corremos o risco de estarmos julgando nas pessoas aquilo que nós mesmos fazemos. Então, nós não podemos nos colocar como juízes da conduta das pessoas. Isso não impede a gente de ver o mal. Nós temos que ver as coisas erradas e, se vemos de acordo com a palavra de Deus, a gente procura o caminho da admoestação. O que quer dizer admoestar? A palavra significa instruir com brandura. Então, se na igreja a gente vê que um irmão está se desviando do caminho, ou que ele está tendo uma conversa que não é segundo os fundamentos do evangelho, a gente precisa sentar e ter uma conversa com ele. Não no sentido de julgá-lo,
mas de admoestá-lo, de instruí-lo na palavra de Deus, para que ele volte ao caminho que ele estava anteriormente. Pode acontecer de um irmão se desviar do caminho, porque nós todos estamos sujeitos ao mal, principalmente se nós fazemos parte de uma igreja que trabalha efetivamente na anunciação de boas novas. O maligno tem grande interesse em afastar os irmãos da comunidade, porque tirando um membro da igreja, ele está enfraquecendo a igreja. Nós temos que ter cuidado, temos que trabalhar na igreja, vivenciar os ensinamentos do Senhor com muita vigilância e bastante oração. Oração e vigilância é de fundamental importância para a manutenção da nossa presença na igreja. Tá bem? Os irmãos compreenderam? Então, nada de julgar as pessoas. Nós temos uma passagem aqui, se os irmãos quiserem consultar, está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, onde Jesus ele faz algumas referências a essa atitude de juízo. Nesse capítulo 2, aí, até uma boa parte do capítulo, Paulo está alertando de maneira dura sobre as pessoas que fazem julgamento das outras. Mateus capítulo 7, a palavra diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Veja que Jesus ele já fazia esta mesma advertência. Ele dizia: olha, toma cuidado, porque nós temos uma propensão a enxergar um cisco no olho do irmão e não perceber um galho que está no nosso próprio olho. Isso é um vício da criatura humana. Ela gosta de ver os defeitos das pessoas sem olhar os próprios defeitos. Jesus diz: olha, primeiro você tira o galho que está no teu olho, depois você vai se preocupar em tirar o cisco do olho do seu irmão. Gente, andar com Jesus é conhecer-se. Tudo aquilo que nós fazemos na doutrina do Senhor está voltado para o nosso eu interior. O que importa para o Senhor não são os valores e aparências exteriores, mas aquilo que está dentro do nosso coração. É isso que importa para Jesus. Se o nosso coração for mau, ainda que pareça que somos justos na igreja, ao morrermos, nós vamos para as regiões infernais, com certeza. Então, tudo que Jesus ensinava tinha a ver com a vida interior da alma, com o conhecimento de si mesmo. Quando você entra na igreja de Cristo, você precisa trilhar esses caminhos. É o caminho do autoconhecimento. Só o Espírito Santo e a pregação da palavra de Deus pode mostrar a você aquilo que precisa ser corrigido na sua personalidade. Se você não tiver essa disposição de corrigir-se, com certeza você vai passar a ser mais um crente enganado dentro da igreja. Alguém que pensa que encontrou a salvação porque está ouvindo falar de Deus, mas não entendeu nada do que Deus deseja que nós façamos. Está bem? Então, doutrina de Jesus e doutrina dos apóstolos não tem qualquer preocupação com a prática exterior da religião. Então,
a verdadeira doutrina do Senhor não se importa com jejuns, com batismos, nada que seja exterior. Tudo tem a ver com a vida interior da criatura. Fora disso, a gente acaba enganando a nós mesmos, né? Vamos ter cuidado, vamos vigiar para nós não nos transformarmos em juízes das pessoas. Tá bem? Vamos voltar lá em Romanos. O apóstolo, ele diz assim: tu, ó homem, que julgas os que fazem as coisas erradas, né, que cometem pecados, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Ele está lançando aqui um alerta que era comum na conduta dos judeus, que eles pensavam que por ser membro lá da comunidade, do sinédrio, de serem sacerdotes, que mesmo cometendo alguns pecados, eles podiam estar isentos dessa culpa, porque faziam parte da comunidade daqueles dias. Existe esse mesmo costume na igreja evangélica. Algumas pessoas pensam que por Jesus perdoar os pecados, que não tem nada demais a gente cometer uns pecados que Jesus vai perdoar. Tem até quem acredite que lá no final da vida basta chamar o Senhor para o Senhor perdoar a nós antes de nós morrermos. Isso tudo é falta de conhecimento da Sagrada Escritura, porque a palavra de Deus é muito clara na doutrina apostólica, que diz que se você morreu para o pecado, você não pode mais viver com ele. Não é isso? E a ressurreição, do ponto de vista da morte espiritual. Quando conhecemos a lei, ela gera em nós a morte do espírito. Quando nós aceitamos Cristo, nós saímos da morte para a vida. Então o homem velho, aquele homem pecador, ele morreu na cruz. Ele foi crucificado com Jesus na cruz. Se a nossa conversão for verdadeira, se nós estamos recebendo Jesus com o coração e não só com a boca, com toda certeza nós passaremos em breve tempo a abominar o pecado. Não dá para conviver com as coisas erradas achando que Jesus vai resolver os nossos problemas. Não ponha isso na sua cabeça, porque não é doutrina do Senhor. Tá bem? Quem ainda está vivendo no pecado não foi convertido verdadeiramente. Pode ter até sido batizado nas águas, porque qualquer um pode ser batizado nos tanques. Mas, com toda certeza, a pessoa não entrará no reino de Deus. Nós precisamos do batismo do Espírito Santo. É esse batismo que muda para sempre a sua vida e a conduta da sua alma. Se nós não fizermos isso, nós estaremos perdidos. Aqui no versículo 4, ele chama a nossa atenção para a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento, né? Então, nós precisamos até da ajuda de Deus para nós nos arrependermos. Olha que coisa mais triste, né? Olha a situação que nós nos encontramos hoje. A nossa pobreza espiritual. Por nós mesmos, nem para nós nos arrependermos, nós somos capazes. Nós precisamos que o Senhor crie as condições favoráveis para nós nos arrependermos. Estamos mergulhados no maligno, como disse o apóstolo João. E o ambiente no mundo, o ambiente na terra está cada dia pior. A atmosfera na terra é uma atmosfera pesada, espiritualmente pesada, daí tantos males, tantas tragédias. Nós estamos mergulhados nessa atmosfera. A nossa alma, ela está oprimida pelo mal. A cada dia que passa, nós estamos mais sentindo peso, né? Mais constrangidos por este ambiente ruim que vai tomando conta da nossa humanidade. Então precisamos de ajuda. Para nos arrependermos, precisamos que Deus
estenda a mão sobre nós, que Ele envie o seu Espírito Santo, que Ele crie condições favoráveis para que haja em nós um profundo arrependimento sobre os pecados cometidos. O apóstolo diz aqui no finalzinho do versículo 4, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Não podes desprezar estas riquezas do Senhor. O crente tem que conversar muito com Deus. Irmãos, preste bem atenção nisso, não se trata de uma prática exterior. Hoje, infelizmente, muitos pastores conduzem a sua igreja apenas com as práticas exteriores, fazendo rituais, fazendo o cumprimento de festas, de costumes, que só estão voltados para a prática da exterioridade religiosa. O ensinamento de Jesus, os ensinamentos dos apóstolos, tem a ver com o desenvolvimento interno da alma do crente. O pastor precisa criar as condições favoráveis para os seus crentes se desenvolverem espiritualmente. Os crentes precisam avaliar como eles são por dentro e conversar muito com Deus nas suas orações, para Deus favorecer o arrependimento dos seus pecados. Se isso não acontecer, depois da morte, para onde vai a sua alma? O que vai se passar com a alma? A alma vai para as regiões de sofrimento. Para ela descobrir lá dentro das regiões de sofrimento quais foram os seus pecados que fizeram com que ela fosse parar naquele triste lugar. Então, aqui é o lugar de nós nos arrependermos de todas as mazelas que nós cometemos, dos pecados conhecidos, como dizia Davi também, dos pecados desconhecidos. Tá bem? Temos também os pecados que nós não sabemos que são pecados. Só o Espírito de Deus pode nos ajudar. No verso 5, a palavra fala sobre a dureza do coração dos crentes. Ela diz assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e na manifestação do juízo. Olha o que o coração duro ele provoca. O rosto de pedra, o coração endurecido. A pessoa, em vez de conseguir as benesses do Senhor, a sua misericórdia sobre os seus pecados, ele acaba entesourando, ele acaba guardando para si a ira de Deus. Não tem coisa pior do que a ira de Deus vir sobre a vida de uma pessoa. Tá bem? É doença, é tragédia, são muitas coisas tristes. Depois não adianta se revoltar. O Senhor nem se preocupa com a sua revolta. Mas enquanto nós estamos no caminho, vamos andar conforme a vontade do Senhor. Não é verdade? Por que vamos fazer de outro jeito, irmãos? E nós temos esse costume de achar que não há nada em nós para mudar. Nosso coração é endurecido. A gente é perfeito, é um perfeito advogado da nossa própria causa. Nós somos bons para defender nós mesmos, para justificarmos perante a igreja, perante os irmãos, o porquê das nossas mazelas. De certo, existe alguma razão para você cometer pecado e iniquidade. Não tem razão. Nós cometemos porque ainda estamos sob a influência de um espírito maligno que nos arrasta para as suas tentações. Somos envolvidos com o mal, por isso cometemos pecado. Dureza de coração. Isso precisa ser trabalhado na igreja pelos pastores. O crente precisa ter o seu coração arrefecido dessa força que resiste ao Espírito Santo. Que resiste ao Espírito Santo, para que coisas ruins não venham acontecer com ele.
Se a nossa vida não vai bem, não muda, é porque alguma coisa está errada com a nossa vida. Pode ser que o nosso tesouro da ira de Deus pode estar já bem. Então, a gente tem que olhar para nós mesmos para ver se nós já não estamos entesourando esta ira, por causa do nosso coração endurecido. Porque isso vai trazer problemas para nós até o dia do juízo e nele, o que é pior, né? Quando chegar aquele dia, pode ser que sobre aí algum tipo de juízo bastante desagradável para nós. Então, eu acho que o crente tem que ser bem crítico de si mesmo. O crente tem que olhar para dentro de si em busca dos seus pecados, das suas inclinações infelizes, né? As coisas que ele pode estar fazendo sem saber direito que é errado. E pedir ao Espírito Santo, para o Espírito Santo mostrar, que o Espírito Santo, ele faz esse trabalho na igreja, é ele que promove a regeneração da nossa alma, que está degenerada pelo pecado. A gente tem que pedir a Deus para que ele faça essa conscientização das coisas erradas que nós cometemos, para a gente não guardar esse tesouro que não vai ser bom, porque ele se constitui da ira de Deus. A ira de Deus é pesada. Se ela vir sobre a tua vida, traz muitas coisas desagradáveis, né? Deus não quer que o seu filho sofra, a não ser que ele tenha necessidade de sofrer para acordar. Nós não queremos sofrer, nós queremos viver com Deus em paz. Nós fomos criados para sermos felizes e não para sofrimento. Tá bem? Seguindo aqui com o trabalho do apóstolo, né? Ele fala aqui que Deus recompensará segundo a obra que a pessoa fizer, versículo 6, dando vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, esse caminho do bem é um caminho de insistência. Nós temos que perseverar. O que quer dizer isso? Que vamos ter momentos de fraqueza, vamos ter momentos de desânimo, vamos ter momentos em que nós vamos nos sentir sozinhos na nossa tarefa, no nosso ministério, nos nossos compromissos. Mas a palavra de ordem é perseverar, é insistir para que se estabeleça o estado definitivo. Tá bem? Então não é possível encontrar a vida eterna e fazer o bem sem perseverança. Temos que perseverar no caminho. E para aqueles que fazem as coisas erradas, né, indignação e ira, aqueles que promovem dissensões, discussões vãs, sem sentido, né, que são pessoas contenciosas, desobedientes à verdade e obedientes ao pecado. Bem, eles terão com certeza muita tribulação e muita angústia pela frente. Tribulação, angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal. Ele refere-se aí aos judeus e aos gregos, que era a sociedade mais esclarecida daquele tempo. Os gregos, porque eram cultos e pensadores, conheciam a filosofia, pensamento, a racionalidade e tudo mais. E os judeus, porque tinham posse da palavra de Deus que havia sido revelada no Velho Testamento. No versículo 11, ele termina esse trechinho dizendo que Deus não faz acepção de pessoa. As suas bênçãos e também a sua ira vem sobre todas as suas criaturas. Existe um povo escolhido, sim, mas não quer dizer que ele vai ter vantagem, né? A única vantagem que ele tem é que foi a ele revelado primeiro a palavra. Mas todos podem entrar no reino e todos estão sujeitos também às consequências do pecado. Vamos seguir com a leitura?
No verso 12, ele continua desenvolvendo esse mesmo pensamento, dizendo o seguinte: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Algumas pessoas dizem assim: acho que melhor eu nem saber da palavra de Deus, né? É muita responsabilidade. Se eu não souber, eu vivo melhor. Outros acham que a pessoa, quando não tem conhecimento da palavra de Deus, que ela vai ser perdoada, porque ela não tem conhecimento da palavra. Mas o que Paulo diz aqui é diferente. É que aqueles que não têm lei também perecerão. Eles não vão subir aos céus porque eles não tiveram a lei. Quem faz as coisas erradas sofre a consequência das coisas erradas que fez, tenha ou não conhecimento da lei, como tinham os judeus. E ele fala aqui que aqueles que estão sob a lei, que já conhecem a lei, por ela serão julgados, porque a lei diz bem o que é que o indivíduo tem que fazer. E tantos um quanto outros, sejam eles conhecedores da lei ou não conhecedores da lei, se cometeram pecados, eles só têm uma saída, é Jesus, porque Jesus é aquele que perdoa os pecados e nos tira dessa situação da qual nós sozinhos não sairemos jamais. Tá bem? Jesus é a saída, não tem outra saída. Os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então, a lei de Deus, ou seja, os mandamentos, eles precisam estar presentes na nossa vida. A grande diferença da situação que havia antes de Cristo e depois dele é que nós não, nos tempos que antecederam a Cristo, o povo de Deus não tinha condição de obedecer à lei, pela sua incapacidade, pela sua fraqueza, pela sua incompetência espiritual, pelo seu despreparo, a sua fragilidade perante o diabo. O diabo não deixa o sujeito cumprir a lei. E o homem precisava, para aliviar o peso da sua consciência, de fazer sacrifícios e tantas outras coisas mais, como era comum nos templos da antiguidade. E Cristo veio mudar isso, porque Cristo, ele entrou na nossa vida para dar a nós a condição de vencer o pecado. Não é que nós podemos viver uma vida de pecado e Jesus perdoa depois, amém, você entra no céu. Não é isso não, hein, gente? Se nós morremos para o pecado, não é possível que a nossa vida seja com Ele. É vida nova. Essa é a vida nova que Jesus dá para a gente. Se é que a gente foi convertido de verdade. Olha para a tua vida. Se você vive em pecado ainda, alguma coisa está errada. Ainda não foi completada a tua tarefa. Você tem que trabalhar para que haja essa conversão. Tá bem? Então, a lei, ela tem que ser colocada em prática. Com Jesus, ele ensinou um caminho mais excelente, dizia Paulo, que é o caminho da prática do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Lembra lá nos 10 mandamentos que os 3 primeiros mandamentos referem-se ao amor a Deus e os 7 últimos ao amor ao próximo. Se você ama a Deus e ama o próximo, você cumpre os 10 mandamentos. Os irmãos percebem? Pelo caminho do amor, não é pelo caminho da obediência. Antigamente era pelo caminho da obediência. E a gente não conseguia fazer, né? Os crentes não conseguiam fazer. Com Jesus, no caminho do amor, nós conseguimos cumprir a lei e os profetas. Os irmãos entenderam isso? É importante, é uma diferença bem grande. Antes não tinha solução. Com Jesus, encontramos a solução definitiva para que nós deixemos de viver uma vida no pecado. Vamos seguir aí com a leitura. Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são dela,
não tendo eles lei para si mesmo, são leis. São a lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Ele continua aqui dizendo, olha, para aquele gentio que não tem a lei, se ele faz as coisas que são da lei, para ele são lei. Então não precisa ser judeu para você praticar a lei. Ele será justificado pela obra que ele fez. Paulo aqui está querendo mostrar que Deus, ele veio para todas as pessoas, né? Não só para os judeus, que era o que se pensava naquele tempo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu, olha o versículo 17, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, dos loucos, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Ele está falando aqui do judeu, que era um sujeito bem preparado, hein? Ele diz aqui, o sujeito, ó, sabe tudo. Você tem o melhor da instrução. Então, primeiro ele faz um elogio, né, ao indivíduo, dizendo, ó, você que está preparado, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. A atenção ainda é para o sujeito olhar para dentro dele. Tudo que o Paulo está fazendo aí é dizer, olha para dentro de você, mesmo que você seja um mestre preparado, né? Pastor, o sujeito tem diploma, poderíamos dizer isso. Hoje tem alguns pastores que estudam nas universidades, que são doutores, mestres, tem muitos títulos e tudo mais. O apóstolo está se referindo a essas pessoas, a esses servos da casa de Deus. O apóstolo está dizendo assim, tu que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras. Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégios. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, é uma chamada de atenção grave para nós que estamos à frente da igreja e dos ministérios. Nós temos que ter cuidado para não vir se aquilo que nós estamos condenando nas pessoas, nós não estamos fazendo. Temos que ter cuidado. Se a gente está no pecado, como eu disse, tem alguma coisa que está errada. Bem, convém a gente correr atrás do lucro, né? O pessoal fala correr atrás do prejuízo. Não é do prejuízo, é do lucro. Convém a gente correr atrás enquanto é tempo, porque alguma coisa está equivocada. Pede ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te mostrar. Preste atenção na palavra, na pregação do pastor. O Espírito Santo vai lá usar o pastor, a boca dele, para poder dirigir a palavra a você. Tá bem? Não fique bravo, não. Tem gente que não gosta de ouvir as verdades que o Espírito quer dizer e vai falar que o pastor está dirigindo a palavra a ele. Ué, mas está mesmo dirigindo a palavra a você. Você acha que vai dirigir a palavra a quem? Enquanto você está aqui. Depois que você estiver na região da morte ou nos infernos, não adianta nada. Não adianta pedir para ir pôr água na sua boquinha lá, que não vai colocar nem uma gota de água. Quando você estiver nos queimores dos infernos. É muito sério, gente. Os pastores não gostam muito de falar de morte nem de inferno, mas tem que falar, o povo tem que ter medo. O povo tem que saber o que tem do lado de lá. Não é fácil, não.
A gente não pode ficar sem nada aqui que já fica desesperado. Quando acaba a energia, tem um blackout, aí o ar-condicionado para. Aí lá em casa vira um calorão, todo mundo fica, nossa, e agora? Como é que vai ser? Não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado, a geladeira para, meu Deus. Que calor insuportável. Você não viu nada. Nos infernos, o calor é muito maior. Aqui você ainda bebe uma aguinha meia morna, mas lá não tem nem água morna. É muito sério, irmãos. Que nos aguarda, um juízo muito sério nos aguarda se nós vivemos no pecado. Então convém, quando você está na igreja, você pedir a Deus para Ele abrir os seus olhos, para Ele amolecer o seu coração de pedra, para Ele fazer você sonhar com os teus males, né? Ele faz a gente sonhar com os pecados que a gente tem, que precisa ser eliminado da nossa vida. Bem? Tomando consciência disso, o resto o Espírito Santo vai limpar. Mas tem que ter consciência. Nós podemos ter todo o conhecimento da Escritura. Se a gente não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Não adianta belos discursos. Se o Espírito Santo não estiver com quem está pregando, esse discurso não faz efeito nenhum. Ele some da cabeça de quem está ouvindo. Então, o que manda é o Espírito, não é o conhecimento. Não adianta ser esse monte de coisa aqui que o apóstolo fala do mestre e o sujeito está fazendo a coisa errada. Não é possível. Agora, mas eu sinto vontade, eu sinto tentações. Bem, mas esse é o bom combate, ué. Eu tenho que ficar vigiando para eu não cometer o pecado e tal. Ué. Vamos fazer, tem que vigiar mesmo. Não é? Esse é o combate que Paulo dizia que nós temos que empreender para poder segurar o nosso instinto, o nosso desejo de fazer o mal, para a gente não ser arrastado por Satanás. A gente tem que lutar contra nós mesmos. Não existe um crente que não, já atingi o ponto mais alto da minha espiritualidade, agora já estou tranquilo. Está nada. Diria lá os gurus, atingiu o nirvana, né? O nirvana é os céus estando aqui na terra. Não é nada disso não, gente. Eu não vejo isso na Escritura. Eu vejo gente, apóstolos, homens de Deus, sendo tentados, sendo perseguidos, sendo atacados de toda maneira, de toda forma. Eu acredito que a luta dos homens de Deus é uma luta muito, muito séria, muito difícil. Nós precisamos de contar com a ajuda do Espírito Santo para a gente poder ser vitorioso nesta batalha. De outra forma, a gente não consegue. Tá bem? Então, assim, não se assuste com o seu mundo interior, não. Olhe para ele com coragem. Mas não se assuste, você é o que você é. É melhor do que você achar que você é uma coisa que você não é. Lembra lá do fariseu e do publicano? O fariseu, estou aqui, Senhor, para te render glórias. O senhor pode dar uma olhada que eu terminei um jejum essa semana. Tenho pago meus dízimos, feito minhas ofertas, não sou ladrão, não sou adúltero, não sou como esse pecador que está ali. Aí Jesus disse, o pecador que está ali é que foi justificado. Porque ele dizia, não sou digno de olhar para o altar. O outro foi condenado porque se exaltou. Doutrina de Jesus é uma doutrina que a gente tem que nos colocar na nossa verdadeira condição de homens e de mulheres pecadores. Tá bem? A gente tem que se colocar nessa condição, senão Cristo não entra na nossa vida para ficar. Daí a gente vai levando, sabe, empurrando a vida que se torna cada vez mais pesada, porque Jesus não está ali para nos ajudar. Tá bem? Olhar para dentro de nós é de fundamental importância. No verso 24, ele fala que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa do povo de Deus. São referências ao Antigo Testamento, o livro de Ezequiel, capítulo 16. E aqui no 25, ele encerra aqui o capítulo, 25 até o 29, falando da circuncisão, que era um sinal que havia na carne, né?
pênis da criança era cortado, era tirado uma pele que tem ali na cabeça do pênis, né? Que era chamada circuncisão. Era uma marca carnal que havia Deus estabelecido com Abraão lá na antiguidade, né? Os judeus, eles achavam que bastava ser circuncidado para já estar na graça de Deus. Paulo começa a mostrar que as coisas eram bem diferentes do que eles pensavam. Então ele diz assim: a circuncisão é, na verdade, versículo 25, os irmãos acompanham, os que estão acompanhando em outras cidades, veja aí o versículo 25, a circuncisão é, na verdade, proveitosa se você guardar a lei, mas se você é um transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Então, se você é circuncidado, mas você não guarda os mandamentos, não é do mesmo modo que se você não fosse circuncidado. Você é uma pessoa comum. Isso é igual o batismo na água, né? Se o batismo da água não te leva a ter uma vida de santidade, você não é batizado. É o batismo do Espírito Santo é que nos faz entrar no caminho de uma vida sem pecados, né? De uma vida distante das coisas mundanas. Não é exterior. E a circuncisão era uma coisa exterior. Veja, ele segue aqui no raciocínio. Versículo 26. Pois a incircuncisão, se a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura ela não será reputada como circuncisão? Então, se a pessoa não foi circuncidada fisicamente, mas guarda os preceitos da lei por causa de Cristo, é como se ela fosse circuncidada, é como se ela tivesse um laço com Deus. Então o laço com Deus não está não está fora da pessoa, está dentro dela no coração. Não está fora. Não há nada que você faça fora que coloque você em contato com Deus. Por isso é inútil as coisas que você faz. Pode até impressionar a sua carne, mas não tem valor para o espírito. Se você vai lá no caminho de Santiago, você vai subir na montanha lá da Lapa, enfim, fazer uma promessa, qualquer tipo de sacrifício exterior para se justificar diante de Deus, isso não tem valor, irmãos. O Senhor não gosta desse tipo de sacrifício, pois Cristo fez o sacrifício derradeiro por nós. Como é que você vai fazer um sacrifício também? Quer concorrer com Jesus? Quer concorrer com Cristo? Não é possível. Então, o que importa é que a lei seja estabelecida na nossa vida, não por obediência, mas pelos caminhos do amor, conforme Paulo nos instrui, 1 Coríntios capítulo 13, a excelência do amor. O caminho é por aí que a gente consegue viver os mandamentos. Fora do amor de Jesus, ninguém consegue viver os mandamentos. Essa é uma razão pela qual eu tenho dito aos pastores: pregue Jesus, fale muito do Senhor, muito da sua vida, deixe de lado os profetas. Os profetas vieram falar para o povo de Deus da antiguidade. Eles não vieram pregar para nós aqui, para os nossos dias. Embora eles tenham feito profecias relacionadas com os nossos dias, eles tenham falado do futuro do povo de Deus, eles estavam lá para dar testemunho da palavra para o povo que viveu antes de Cristo, irmãos. A palavra dos nossos dias é a palavra de Jesus, é a palavra dos apóstolos. Nós temos que falar muito de Cristo para que o amor dele esteja em nós. Tá bem? E ele fala aqui no versículo 28, ele fala assim, para resumir esse pensamento, porque Paulo, ele expõe um pensamento e, de novo, ele repete o mesmo pensamento sobre um outro ponto de vista, sobre uma outra ótica. Mas para fechar aqui, ele diz assim: não é judeu aquele que o é exteriormente, nem é circuncisão aquela que é exteriormente na carne,
mas é judeu aquele que é no seu interior, e circuncisão aquela que é no coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, esse laço, ele se estabelece pela vontade de Deus. Se você entrar nesse caminho do arrependimento, amolecer o seu coração e clamar a Deus e fazer penitência e aguardar no Senhor, o Espírito Santo vai estabelecer a verdadeira circuncisão. Ele diz, não é judeu, não é o povo de Deus, aquele que é exteriormente, mas é aquele que é no coração, no espírito. Mais uma vez, o que interessa é o que está dentro de nós, não é o que está fora de nós. E esta fé ninguém poderá nos roubar. Podem nos perseguir, podem nos prender, pode até nos tirar a vida, mas ninguém pode roubar o amor de Cristo que está no nosso coração. Amém? Que sejamos abençoados. Que assim seja.